Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, nossa primeira aula sobre o tópico mais importante do nosso curso. Vamos começar a falar agora sobre derivadas. Nesta aula, vamos falar um pouco sobre suas aplicações e defini-la de forma bem formal, ok? Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram e o nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente já comentou bastante aqui no nosso curso sobre as aplicações do cálculo e, inevitavelmente, a gente falou muito sobre as aplicações de derivadas. É o tópico onde a gente consegue mais aplicar essa disciplina no nosso dia a dia. A gente já comentou sobre o estudo de otimizações, né? Achar pontos ótimos dentro de um gráfico, estudar máximos, estudar mínimos. Isso vai ser muito importante para nós no tópico de derivados. Além disso, o estudo de taxas de variação entre grandezas que se relacionam. Então, por exemplo, a gente quer estudar o volume extraído de petróleo numa plataforma. Então, a gente vai ter as grandezas metros cúbicos por minuto. Qual é a taxa de variação que eu consigo extrair daquele ambiente, ok? Bom, vamos definir bem o que é uma derivada. A derivada de uma função num ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função neste ponto. Bom, peraí. O que é coeficiente angular de reta? A gente já sabe. A gente estudou bem funções de primeiro grau, o modelo que define a reta, então a gente conhece e sabe bem sobre coeficiente angular de reta. O que é uma reta tangente? É uma reta que toca em apenas um ponto o gráfico da minha função. Então eu estou interessado em estudar qual é o coeficiente angular dessa reta tangente ao gráfico da minha função, em um ponto específico. Isso é importante, em um ponto específico. Veja só, por que eu estou interessado em estudar esse coeficiente angular? Veja no meu primeiro gráfico que nesse ponto do gráfico, o coeficiente angular da reta tangente a esse ponto é positivo. E a gente sabe isso porque graficamente, olhando para a reta, a inclinação é para a direita. E nós vimos que quando a inclinação da reta é para a direita, o coeficiente angular é positivo. Isso vai trazer uma interpretação importante para nós sobre a minha função. Significa que naquele momento a minha função estará crescendo. No meu segundo gráfico, o coeficiente angular é negativo, pois a reta tem inclinação para a esquerda. A interpretação é que naquele momento, naquele ponto, a minha função estará decrescendo. E no terceiro momento, repara que a taxa de variação, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico é zero. Isso a gente chama de um ponto crítico, porque é o momento que a minha função não estará nem crescendo e nem decrescendo. Não há taxa de variação. Ou seja, estudar o coeficiente angular da reta tangente vai trazer para nós interpretações do comportamento gráfico da minha função. Ok, pessoal? Bom, mas como a gente pode calcular esse coeficiente angular dessa reta tangente? A gente viu que o coeficiente angular de uma reta pode ser dado pela variação de y pela variação de x. Ok. Porém, a gente está interessado no coeficiente angular de uma reta tangente e não uma reta passando em dois pontos, né? Mas, para o cálculo do coeficiente angular, eu preciso de dois pontos. A gente já estudou isso e viu a necessidade de ter dois pontos para o cálculo do coeficiente angular. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de ΔX a diferença do x do ponto B e x do ponto A. E aí a fórmula do coeficiente angular dessa reta S será dada por essa expressão que eu coloco na tela. Ok? Simplesmente substituir
as variáveis. Se xb menos xa é o ΔX, eu posso substituir xb por ΔX mais xa. Tudo bem? Bom, é isso que eu acabei de comentar. Eu preciso de um ponto só. Então, para fazer isso, eu vou fazer esse ΔX tender a zero. O que significa isso? Eu vou trazer o ponto B bem perto do ponto A. Bem perto mesmo, bem perto. ΔX, ou seja, a diferença entre esses pontos, vai tender a zero. Para isso, pessoal, a noção intuitiva que a gente vai ter que usar é a ideia de limites, né? Eu quero calcular o limite desse coeficiente angular da reta quando ΔX tender a zero, né? É um operador que a gente trabalhou nas aulas passadas e a gente viu a necessidade de usá-lo agora, tá bom? Se o ΔX tender a zero, eu não vou ter mais um coeficiente angular de uma reta secante, né, que passava por 2 pontos, e sim passará a ser de uma reta tangente. Então, o coeficiente angular da reta tangente é dado por essa expressão, limite de f de xa mais ΔX menos f de xa sobre ΔX, quando ΔX tender a zero. Beleza? Bom, mas a gente viu que a derivada da função é exatamente o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico num ponto. Portanto, essa é a fórmula também para o cálculo da derivada, que a gente aqui vai usar a notação de f' de x, como eu coloco no slide, ok? A f' de x, que representa a derivada da função no ponto, nada mais é então que o estudo do coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto, dado por essa expressão envolvendo limites. Por isso a importância de se estudar bem limites, para só depois estudar as derivadas. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Olha, imagine que a gente queira fazer o estudo do comportamento da função f de x igual a menos x² mais 4x menos 1 nos pontos x igual a 1, x igual a 3 e x igual a 2. Mostro para você graficamente, para você entender que via gráficos é bem tranquilo da gente entender a ideia, né? Repare que em x igual a 1, que é o meu primeiro gráfico, a minha função estará crescendo, em x igual a 3 estará decrescendo, e em x igual a 2 é um ponto crítico, é onde a derivada é zero, ok? Vamos saber as interpretações desses resultados. Vamos começar primeiro em x igual a 1, tá? Então, repara, pessoal, que f de 1 é 2, basta substituir no lugar do x por 1. Esse resultado só mostra o que está acontecendo naquele momento. F de 1 igual a 2 é uma informação muito vaga. Eu quero saber se está caindo ou se está decrescendo naquele momento x igual a 1. Falar para mim que é 2, eu não sei se para frente vai subir ou se para frente vai cair. Então eu preciso entender qual é a taxa de variação. É uma informação muito mais rica e muito mais importante dentro de uma empresa. Beleza? Bom, então o meu objetivo não é calcular f de 1, é calcular a derivada da função no ponto 1. Beleza? A gente viu a fórmula para o cálculo da derivada, que envolve limites. Eu uso a expressão f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Repare que a ideia de composição de funções, né? No lugar de x eu vou pôr x mais ΔX, faço os cálculos do limite, repara que está dando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. A manipulação aqui é simplesmente desenvolver aquele produto notável, né? E aí você vai ver que eu vou chegar no limite de menos 2x menos ΔX mais 4, quando ΔX tende a zero, e a resposta, obviamente, é menos 2x mais 4. Ok? Essa é a derivada da função em qualquer ponto x. Essa é a derivada da função em qualquer ponto x. Em especial, para x igual a 1, né, a gente pode falar
que é menos 2 vezes o 1 mais 4. Portanto, a derivada da função no ponto 1 é 2. O coeficiente angular realmente era para a direita, né? A gente conseguiu ver isso graficamente e realmente o coeficiente angular é positivo, ok? Mais importante do que isso é a interpretação desse resultado. Repara que, o que eu posso dizer, né? Que em x igual a 1 é muito importante que você defina o momento que você está calculando essa derivada, porque a derivada ela vai variar nos seus respectivos valores para x, tá bom? Então é importante que você defina exatamente onde você está calculando. Então eu digo, em x igual a 1, a variável y, ela aumenta. Por que aumenta? Porque eu achei um valor da derivada positiva a uma taxa de 2 unidades de y para cada unidade de x. É a interpretação do coeficiente angular. É o quanto que o y varia por unidade de x. Beleza? Vamos para o segundo momento? Em x igual a 3, já que eu tenho a expressão que define a derivada da função em qualquer ponto, obviamente eu não preciso calcular novamente usando o limite. É dado por menos 2x mais 4. Em x igual a 3, a resposta é menos 2. Então, repara que a minha derivada, meu coeficiente angular da reta tangente, é negativo e vale menos 2. Como era esperado, já que você pode ver graficamente que o coeficiente angular da reta é para a esquerda, a inclinação da reta é para a esquerda. Portanto, realmente o coeficiente angular deveria ser negativo, ok? A interpretação é, define um momento, em x igual a 3, a variável y, que é a função, diminui, porque o coeficiente angular deu negativo, a derivada deu negativa, a taxa de variação deu negativa, diminui a uma taxa de 2 unidades de y para cada unidade em x. Ok? Repare que a taxa de variação ainda é 2. O sinal simplesmente vai servir para uma interpretação se está aumentando ou está diminuindo. Ok? Por fim, o terceiro momento, em x igual a 2. Para x igual a 2, repara que a derivada é 0, como a gente conseguia perceber graficamente. E a interpretação desse resultado é, em x igual a 2, não há taxa de variação de y por unidade de x. Vai ser para nós o famoso ponto crítico da função. Ok? Bom, pessoal, é isso a aula de hoje. Nós falamos um pouco sobre as derivadas, sua importância, suas aplicações, que a gente já havia comentado durante todo o nosso curso, né? As aplicações de derivada se confundem muito com as aplicações do cálculo, já que a derivada é o tópico mais importante do nosso curso. Era importante a gente mostrar essas aplicações e definir formalmente o que é a derivada. É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função num ponto. E por que esse coeficiente angular é importante? Porque ele mostra o comportamento da função naquele ponto. Se estará crescendo, se estará decrescendo ou se é 0. Beleza? Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Valeu!